Correção da atividade de ciências. Primeira questão. Um átomo neutro de um elemento químico possui 20 prótons e 20 nêutrons. Qual é o seu número de massa? Então, o que é que a questão quer saber? Qual é a massa desse átomo, certo? O que é que ela nos informa? 20 prótons e 20 nêutrons. Então, para calcular a massa, a gente vai usar a fórmula, que é o A igual a Z mais N, certo? Quem é o A? O A é a massa. A massa eu sei? Não. A questão pede o número de massa. Então, repito, o A. Igual. Quem é o Z? Z é a mesma coisa que número atômico. A questão fala número atômico? Não, mas ela fala o quê? Possui 20 prótons, certo? Então, número atômico e quantidade de prótons são sinônimos. Então, no lugar do Z eu coloco 20. Mais, quer saber agora o N, que o N é quem é os nêutrons. Aqui ele informa que tem 20 nêutrons. Então, coloque o 20. Então, eu sei que A é igual a 20 mais 20, que é o total de 40. Segunda questão. O cátion de magnésio tem número atômico 12 e número de massa 24. Quantos prótons, nêutrons e elétrons ele possui, respectivamente? Então, a primeira coisa, a gente vai colocar aqui o P de prótons. É igual. Quantos prótons ele possui? Aqui, ele fala que tem número atômico igual a 12. Então, a gente viu na questão anterior que número atômico e quantidade de prótons é a mesma coisa. Então, aqui eu coloco que os prótons deste elemento químico é igual a 12. Quantidade de nêutrons. Para eu saber a quantidade de nêutrons, eu vou utilizar a fórmula da questão anterior. Que fórmula é essa? Essa aqui, ó. A é igual a Z mais N. Então, vou vir aqui do lado aqui e colocar essa fórmula. Ou seja, A é igual a Z mais N. Quem é o A? O A é a massa. Ele me informa a massa? Sim, ele informa. Que na questão, ó, ele fala massa 24. Então, no lugar do A, eu coloco o valor de... Vou escrever aqui do lado. 24. Onde tinha um A, eu coloquei o 24. É igual. Quem é o Z? Z não é o número atômico. Aquele informa o número atômico? Informa. Aqui é o número atômico igual a 12. Então, no lugar do Z, eu coloco o número 12. Mais N é que eu quero descobrir, que é a quantidade de nêutrons. Então, sabendo disso, o que é que eu posso dizer? Eu posso informar que N é igual a 24 menos 12. Logo, N é igual a 12. Então, quantidade de nêutrons desse elemento é igual a 12. Agora, a quantidade de elétrons, certo? Como aquele é um cátion, então ele tem carga positiva, certo? A carga positiva dele aqui é informado que é 2 mais. Aqui, ó, carga 2 mais. O que é que isso significa? Que ele tem mais prótons do que elétrons. Qual é a quantidade de prótons que vai além da quantidade de elétrons? No caso, 2. Então, se o átomo de magnésio ele possui o número atômico 12, significa que ele tem 12 prótons. Porém, pelo fato de ter a carga mais 2, significa que ele tem 2 prótons a mais do que a quantidade de elétrons. Se ele fosse um elemento neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Como ele é um cátion, é um íon, né? Então, a gente vai analisar a carga dele. Então, se ele tem 2 a mais, logo a quantidade de elétrons vai ser o quê? Vai ser 12. Vou colocar aqui do lado aqui, mudar aqui a cor. Vai ser 12 menos 2. Logo, vai ser igual a 10. Então, a quantidade de elétrons é igual a 10. Terceira questão. O íon de cloreto, Cl-, tem Z igual a 17. Quantos elétrons ele possui? Então, a mesma lógica que a gente acabou de fazer na questão 2. O que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que ele tem Z igual a 17, então o número atômico dele é 17, certo? Porém, ele é um íon, certo? Que íon é esse? Carga negativa, só tem o sinal de menos, certo? Que aumentar para ficar melhor a visualização. Carga negativa. Como é uma carga negativa, significa que tem o quê? Carga 1, certo? Como não tem nada, só tem um sinal, a gente considera como carga 1. Então, eu tenho o quê? Tenho 17, que é o número atômico, certo? Como ele tem uma carga negativa a mais, então eu vou somar o número atômico dele, que é 17, mais a quantidade de carga que tem aqui. Como ele é um ânion, se ele fosse um cátion, faria da forma como eu fiz na questão anterior.
Como aqui eu tenho um ânion, que é carga negativa, eu vou somar mais um. Logo, a quantidade de elétrons dele vai ser igual a 18. Então, resposta, elétrons igual a 18. Quarta questão. O íon, né, a gente não sabe que íon é esse, tem um número X. 3 mais. Possui 25 elétrons e 30 nêutrons. Qual é o número de massa desse íon, certo? Aqui ele informou a quantidade de elétrons que ele possui e informou a quantidade de nêutrons, certo? Eu vou utilizar novamente essa fórmula aqui, ó, do A igual a Z mais N, mais uma vez utilizando ela. A gente vem aqui embaixo colocar. Então, como é que seria a fórmula? Que eu tenho um A é igual a Z mais N. Quem é o A? O A é a massa. E é o que eu quero descobrir, né? Quer saber qual é o número de massa desse íon. Então, repito aqui o A. Quem é o Z? Z é o número atômico. A questão informa? Não informa, mas a questão me informa a quantidade de elétrons e a quantidade de nêutrons. Então, aqui, vou botar aqui o mais e vou logo colocar aqui os nêutrons, que são 30, certo? Então, a partir dessa quantidade de elétrons, eu vou descobrir o número atômico desse íon. Então, aqui ele fala que o íon é o quê? 3 mais. E ele possui 25 elétrons, certo? O que é que significa? Que ele tem 3 prótons a mais do que a quantidade de elétrons que tem aqui. Então, para eu descobrir o número atômico desse íon, com as informações que a questão me deu, eu vou pegar esse 3 mais, que é essa carga, e eu vou somá-lo à quantidade de elétrons. No caso, vai ser 25 mais 3. Nesse caso aqui vai ser 28. Aqui eu tenho 28, certo? Então, feito isso, já montei aqui a questão, né, a conta. Só fazer a somatória. 28 mais 30, eu vou ter A igual a 58. Quinta questão. Um átomo possui 11 prótons em seu núcleo. Qual é o elemento químico correspondente? Se ele tem 11 prótons, ou seja, o número atômico dele, né, que é o Z, é igual a 11. Então, a gente vai procurar lá na tabela periódica quem tem o número atômico 11. Certo? Então, a gente vem aqui, vai na tabela periódica e procura o número atômico 11. Achei aqui, ó, número atômico 11. Aqui eu tenho o sódio, ó, número atômico 11, que é esse número pequenininho aqui, ó. A gente voltar aqui, ó, tem aqui, ó, 11, o sódio. Então, esse elemento químico, ele é o sódio, certo? Então, a resposta é o sódio. Outra curiosidade, vamos descobrir que elemento químico é esse. No caso aqui não é a massa que a gente vai pegar. A gente vai pegar aqui o número dele, que é o 28, certo? Então, a gente pode vir aqui na tabela periódica, só como curiosidade, descobrir que elemento era esse. Era o níquel. A gente estava trabalhando na questão anterior. Era o níquel, número atômico 28. Sexta questão. O elemento está localizado no período 3 e no grupo 17, halogênios, da tabela periódica. Qual é esse elemento? Então, a gente vai lá na tabela periódica, procura o grupo dos halogênios, qual é? É o 17. Então, é esse grupo aqui, ó. Qual é o período? É o terceiro período, que é aqui, ó. Então, aqui eu tenho o primeiro período aqui em cima, não tem ninguém, né? Tá vazio a tabela. O primeiro período tá vazio. Segundo período tem um flúor. Terceiro período tem um cloro. A gente vinha aqui em linha reta, ó. Terceiro período. Então, aqui eu tenho o cloro no grupo dos halogênios. Então, que elemento é esse? É o cloro. Sétima questão. Um átomo com número de massa 59 e 32 nêutrons corresponde a qual elemento químico? Então, a gente vai o quê? Fazer, né, vai identificar a quantidade de número atômico desse elemento, né, desse átomo. Então, a gente vai usar a fórmula A é igual a Z mais N. A é igual a Z mais o N. O A é quem? É a massa. Ele fala massa? Fala, é 59. Então, no lugar do A eu coloco 59. É igual a Z, é quem eu quero descobrir, que é o número atômico, a quantidade de prótons. E N é 32, que é a quantidade de nêutrons. Então, eu tenho que Z é igual a 59 menos 32. Quanto é que vai dar aqui? 9 menos 2, eu tenho 7. 5 menos 3, eu tenho 2, ou seja, número atômico 27. Então, quem tem o número atômico 27, a gente vai lá na tabela e procura. Então, 27 é o cobalto, tá aqui, ó, 27, cobalto. Então, esse elemento é o cobalto. Quer saber qual é o elemento, certo? Então, aqui é o cobalto.
Questão 8. Um elemento é um metal alcalino terroso. Está localizado no quarto período. Qual é esse elemento? Então, a gente vem aqui olhar quem são os metais alcalino terrosos. Então, na primeira, que a gente tem os metais alcalinos. Na segunda, a gente tem os metais alcalinos terrosos, certo? Está no quarto período. Quem está no quarto período aqui, ó? Cálcio, número 20. Então, o elemento é o cálcio. A gente vem aqui na opção e marca item C, ó. Cálcio. Nona questão. Qual dos seguintes elementos é um halogênio localizado no terceiro período da tabela periódica? Então, a gente vem aqui na tabela periódica. Terceiro período e halogênio. Então, o terceiro período é esse. A gente vem andando aqui no terceiro período até chegar nos halogênios. Então, esse seria quem? Seria o cloro, terceiro período dos halogênios. Então, esse elemento é o cloro, item C, cloro. 10ª questão. Um átomo tem 15 prótons e 16 nêutrons. Se ele tem 18 elétrons, qual é o seu símbolo e qual é a sua carga? Então, a gente vai descobrir o símbolo dele. Se aqui fala que ele tem 15 prótons, então o número atômico dele é 15. Então, a gente vai na tabela periódica e procura quem tem o número atômico 15. Aqui, eu encontrei, ó, é o fósforo. Qual é o símbolo do fósforo? A letra P. Então, eu venho aqui e coloco que o seu símbolo é a letra P, certo? P de fósforo. Ele tem 18 elétrons, qual é o seu símbolo e qual a sua carga? Então, assim, já que ele tem 18 elétrons, e aqui o átomo de fósforo, no seu estado neutro, deveria ter 15 elétrons, porque quando um átomo ele está no estado neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Só que aqui a gente percebe pela questão que a quantidade aqui, ó, ela é diferente, certo? Aqui eu tenho 15, aqui eu tenho 18. Então, se ele tem 3 elétrons, aliás, se ele tem 18 elétrons e 15 prótons, significa que ele tem 3 elétrons a mais. Então, a gente pegar o maior e subtrair pelo menor. Ou seja, eu pego aqui o 18 e vou subtrair por 15. 5 menos 8, 3. 1 menos 1, 0. Então, ele tem 3 elétrons a mais do que a quantidade de prótons, que dá a ele o quê? Carga 3. Como a quantidade de elétrons é maior, então a carga vai ser negativa. Então, ele é um ânion. Então, resposta da 10ª questão, P, 3 menos, certo? No caso, um ânion.